Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Conselho da Justiça Federal. Iniciamos, neste momento, a solenidade de abertura da segunda jornada de Direito Processual Civil. Solicitamos a todos a gentileza de manter seus aparelhos celulares desligados ou no modo silencioso. Este evento é uma realização do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, com o apoio do Superior Tribunal de Justiça, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, e da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Para compor a mesa, convidamos os excelentíssimos senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha. O senhor ministro da Justiça, Torquato Jardim. O senhor Corregedor-Geral da Justiça Federal, diretor do Centro de Estudos Judiciários e coordenador-geral desta jornada, ministro Raul Araújo. O senhor Corregedor Nacional de Justiça e presidente da Comissão de Trabalho, Recursos e Precedentes Judiciais, ministro Humberto Martins. O senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça e coordenador-geral científico desta jornada, Mauro Campbell Marques. A senhora ministra do Superior Tribunal de Justiça, presidente da Comissão de Trabalho, parte geral, ministra Nancy Andrighi. O senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, presidente da Comissão de Trabalho, Tutela Provisória e Procedimentos Especiais, ministro Sérgio Cuquina. O senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, presidente da Comissão de Trabalho, Execução e Cumprimento de Sentença, ministro Ribeiro Dantas. O senhor juiz federal Fernando Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF. O senhor Felipe Sarmento, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirem a execução do hino nacional.
Agradecemos a presença dos senhores ministros, magistrados, promotores, procuradores, defensores, advogados, professores e interessados na matéria. Neste momento, ouviremos o excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente os integrantes da mesa de abertura desta jornada, Suas Excelências, o senhor Ministro do Estado da Justiça, Ministro Torquato Jardim, os senhores Ministros do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Raul Araújo, Coordenador-Geral dessa jornada, e Ministro Mauro Campo Marques, Coordenador-Geral Científico deste evento. Os senhores ministros presidentes das comissões de trabalho, ministra Nancy Andrighi, ministro Isabel Galotti, ministro Sérgio Coquina e ministro Ribeiro Dan. Também cumprimento os demais ministros, meus colegas do Superior Tribunal de Justiça aqui presentes, Reinaldo, ministro Reinaldo, ministro Moura Ribeiro, estou esquecendo de algum, Coquina já está aqui, os demais. O senhor presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, juiz federal Fernando Mendes. O senhor secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Sarmento. Aos senhores desembargadores federais e juízes federais, senhores desembargadores estaduais e juízes estaduais, juízas e juízas estaduais, aos ilustres advogados, advogadas, acadêmicos e acadêmicos, especialistas no tema que participa desta jornada. Senhoras e senhores, bom dia. É um prazer enorme recebê-los no Conselho da Justiça Federal para realizar mais uma atividade cultural de larga importância para o funcionamento da justiça no Brasil. Aqui hoje se reúne as maiores autoridades do processo civil brasileiro para discutir essa matéria, para discutir, ao fim e ao cabo, melhorias no grau de eficiência do funcionamento da justiça e, por que não dizer, meios e modos de acelerar a eficácia do processo civil brasileiro. É com muito prazer que os recebemos. Desejamos a todos um pleno êxito nos debates, que as conclusões sejam as melhores possíveis. E, neste momento, também, eu não poderia destacar a figura do ministro Raul Araújo, que está no fim do seu mandato no Conselho da Justiça, como Corregedor-Geral da Justiça Federal, portanto, membro do Conselho da Justiça Federal, pelo belíssimo trabalho feito em todos os setores da Corregedoria, seja na área da própria Corregedoria, na Turma Nacional de Uniformização, na TNU, e principalmente no Centro de Estudos Judiciários. Vossa Excelência abriu o seu coração, Vossa Excelência abriu a sua inteligência para que fizesse uma gestão profícua, uma gestão que pudesse desenvolver os métodos de debates e ensino na Justiça Federal. Por isso, receba o meu carinhoso abraço, o meu afeto pelo belíssimo trabalho desenvolvido nesse período como Corregedor-Geral de Justiça. Eu tenho dito que o processo tem sido o principal instrumento de debate no Brasil. O país é eminentemente processualista. A comunidade jurídica brasileira é processualista. Nós só discutimos, em grande parte, processo. Deus queira que essa discussão traga luz para o processo e traga luz para nós, intérpretes, final do Código de Processo Civil, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo, para os desembargadores e juízes, de modo a gente buscar meios de interpretar com simplicidade algo que é para realizar o direito material. Que as sofisticações sejam reveladas, sejam desvendadas, para que nós encontremos um processo, caminhos no processo, que realmente facilite a entrega da prestação jurisdicional. Eu inicialmente sempre fui contra a reforma do Código.
achava que não era oportuno. Mas não importa, também disse eu, depois da reforma. Reformamos, temos um código. E temos que interpretá-lo com uma dose mínima de simpatia. Aliás, temos o dever de interpretá-lo para concretizar seus princípios e normas. E o código está aí. Entre o projeto original e o projeto final, eu acho que houve uma perda. O projeto original era um código muito melhor do que o aprovado. Mas não importa mais essas críticas. Importa agora aquilo que ficou difícil. Não digo que nada ficou ruim, mas eu digo que aquilo que ficou difícil, nós possamos construir inteligentemente soluções para que tenhamos um processo que propicie uma justiça justa e eficaz. Parabéns ao Conselho da Justiça Federal, parabéns ao ministro Raul, ao Centro de Estudos Judiciário, por promover mais essa jornada de direito processual. Parabéns a vocês todos processualistas, que terão um trabalho enorme de, nesses dias, debaterem, buscarem soluções para a efetividade do processo e para uma justiça melhor. Muito obrigado e sejam felizes nesses 2 dias de estudos. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Raul Araújo. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, excelentíssimo senhor ministro da Justiça Torquato Jardim, excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, também presidente de Comissão de Trabalho neste evento, excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbell Marques, meu parceiro na coordenação geral científica deste evento, excelentíssima senhora ministra Nancy Andrighi, Superior Tribunal de Justiça, presidente de comissão, excelentíssima senhora ministra Isabel está chegando daqui a pouco, excelentíssimo senhor ministro Sérgio Coquina, presidente de comissão do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor ministro Marcelo Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, presidente de comissão. Refiro também aos nobres ministros do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo da Fonseca e Moura Ribeiro. Alegria tê-los conosco. Excelentíssimo senhor presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, juiz federal Fernando Mendes. Excelentíssimo senhor secretário-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Sarmento. Excelentíssimos senhores e senhoras desembargadores federais, e por todos refiro ao vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador Guilherme Couto de Castro, e ao desembargador vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Cílio Marconi de Souza. Excelentíssimos senhoras e senhores desembargadores estaduais, por todos referindo ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desembargador Erivan José da Silva Lopes, e ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Carlos Augusto Torque de Oliveira, membros do Ministério Público, advogadas, advogados, professores, professoras, servidores, todos quantos estão presentes. Como diretor do Centro de Estudos Judiciários e coordenador-geral deste evento, tenho a satisfação de dar as boas-vindas a todos os presentes e ver iniciada a 2ª jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, com apoio do Superior Tribunal de Justiça, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Reunimos hoje renomados membros da comunidade jurídica para a realização da sessão da 2ª edição
da Jornada de Direito Processual Civil, cuja primeira edição teve amplo sucesso e se mostrou de extrema valia para a evolução teórica e dogmática do direito processual civil em nosso país. O espírito das jornadas é o de permitir um diálogo aprofundado e produtivo, como historicamente ocorre em vários ordenamentos jurídicos, entre a academia e os profissionais que vivenciam a praxis cotidiana do direito, criando uma sinergia sistematizadora entre essas várias formas de experiência e, com isso, aprimorando a já refinada qualificação de todos os operadores envolvidos. A quantidade de proposições encaminhadas às 5 comissões científicas, 785, 161 enunciados a mais do que na edição do ano passado, e também este auditório praticamente lotado, e o expressivo número de participantes revela que o direito processual civil está sendo prestigiado e apresenta importância referencial para a coletividade. Considerando a expressiva alteração das normas pelo Código de Processo Civil de 2015, ainda se tem diversos questionamentos em relação às novidades, sua aplicação e a transição entre os dois ordenamentos, o que faz deste um momento propício para os debates que aqui ocorrerão. Nesse aspecto, tem as jornadas papel de destaque, como ficou comprovado com os 107 enunciados de direito processual civil aprovados no ano passado, os quais serviram e servem como referencial para a elaboração de decisões e peças processuais, estudos e publicações sobre relevantes temas de direito processual civil brasileiro. As jornadas funcionam assim como fontes auxiliares na interpretação e evolução do direito, sendo reconhecidas pelos juristas como um fórum altamente qualificado de troca de conhecimentos e visões, em um ambiente aberto para discussões de alto nível sobre a aplicação do direito no país. Por isso, nossas expectativas para este evento são auspiciosas, no sentido de podermos aprofundar enunciados qualificados, primando sempre, mais do que pela quantidade, pela capacidade de efetivamente exercer a função de pacificar entendimentos perante a comunidade jurídica do país. Nesta edição da jornada, as propostas de enunciados foram encaminhadas por tema e divididas entre as comissões de trabalho, a parte geral, processo de conhecimento, tutela provisória e procedimentos especiais, recursos e precedentes judiciais, execução e cumprimento de sentença. Seguindo essa divisão, as comissões de trabalho selecionarão, no dia de hoje, as proposições a serem levadas ou trazidas à plenária de encerramento, que ocorrerá amanhã para a votação final. Os debates dar-se-ão sob a presidência e a coordenação científica de celebrados processualistas pátrios. Somos agraciados com a colaboração inestimável dos ilustrados ministros do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, Isabel Galotti, Sérgio Coquina, Humberto Martins e Ribeiro Dantas, como presidentes das comissões de trabalho, e de juristas de maior renome, como Nelson Nery Júnior, José Miguel Garcia Medina, Daniel Mitidiero, Humberto Teodoro Júnior, Fred Didier Júnior, Eduardo Talabini, José dos Santos Bedac, Sérgio Arenhar, Flávio Luiz Yachel, Tereza Arruda Alvim, Cássio Scarpinella Bueno, Rodolfo de Camargo Mancuso, Araquém de Assis, Eduardo Arruda Alvim e Antônio do Passo Cabral. Neste ano, contamos ainda com as valiosas participações de relatores dos desembargadores federais Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Aloysio Gonçalves de Castro Mendes, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, Mônica Nobre, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Fernando Quadros, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, e Rogério de Menezes Fialho Moreira, do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Também temos o apoio dos talentosos juízes federais, Márcio André Lopes Cavalcante, da Primeira Região, Marcelo Rosado, da Segunda Região, Leila Paiva Morrison, da Terceira Região, Daniela Tocheto Cavalheiro, da Quarta Região, e Frederico Keller, da Quinta Região.
Agradeço a todos esses eminentes juristas, e especialmente ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, meu queridíssimo amigo Mauro Campbell Marques, coordenador-geral científico deste evento, pela parceria que construímos desde o ano passado na realização da Jornada de Direito Processual Civil. Agradeço também as gentis palavras do eminente presidente do Superior Tribunal de Justiça, que há pouco me dirigiu, tão estimulantes para o trabalho que aqui realizo. Registro que, em momento posterior, os enunciados aprovados nessa segunda jornada de Direito Processual Civil serão publicados em caderno específico, o qual será também disponibilizado por meio eletrônico. A todos os participantes, desejo que aproveitem ao máximo estes 2 dias, desfrutando dos debates e discussões a serem travados nas comissões de trabalho e do ambiente seleto e estimulante, laureado pela presença de tão notáveis juristas e estudiosos do direito processual civil. Bem-vindos, bom trabalho e muito obrigado. Registramos a presença da ministra Isabel Galotti, compondo a mesa, ela que é presidente da Comissão de Trabalho, Processo de Conhecimento. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins. Excelentíssimo ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, em seu nome, eu peço venha para saudar todos os componentes da mesa e as autoridades já nominadas. E destaco também as presenças dos ministros Isabel Galotti e também do ministro Reinaldo. Operadores do direito, senhoras, senhores, convidados, professores, membros de comissões e presidentes de comissões. Sinto-me honrado, senhor ministro Raul Araújo, senhor ministro Mauro Campbell, coordenador científico, coordenador geral, em participar da abertura da segunda jornada de processual civil, na qualidade de Corregedor Nacional de Justiça, na oportunidade, dividindo com muita alegria com os ministros João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo, Corregedor-Geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudo Judiciário e coordenador-geral deste evento, desta jornada, e o ministro Mauro Campbell, seu coordenador-geral científico. A iniciativa do Centro de Estudo Judiciário do Conselho da Justiça Federal, que conta com o apoio do STJ, da Infam, da Associação dos Juízes Federais do Brasil e da revista Justiça e Cidadania, é de suma importância para ampliar e consolidar ainda mais o entendimento jurisprudencial no âmbito do direito processual civil na Justiça Federal, diante das propostas de enunciados encaminhadas, como também de propiciar aos magistrados, profissionais do direito e acadêmicos que se fazem presentes uma visão atualizada dentro dos temas sob enfoque. Colegas de destacada atuação nessa área do direito público, no caso, as ministras Nancy Andrighi, Isabel Galotti, Sérgio Cuquina e Ribeiro Dantas, presidirão comissões responsáveis pelos debates relativos à parte geral do CPC, ao processo de conhecimento, à tutela provisória, os procedimentos especiais, aos recursos e precedentes judiciais, execução e cumprimento de sentença. Cada comissão contará, em especial, com as colaborações de desembargadores, juízes federais e magistrados no sentido mais amplo, como relatores e secretários, respectivamente, e renomados doutrinadores do direito instrumental nacional, como coordenadores, dando-nos a certeza de que, ao final, os enunciados firmados propiciarão uma melhoria na prestação jurisdicional, diminuindo o tempo razoável do processo e estabelecendo, em definitivo, o interesse maior, que é o interesse da cidadania.
Registro, assim, a magnitude deste evento, desta jornada, parabenizando os seus idealizadores e colaboradores. Justiça forte, cidadania respeitada. Que Deus nos ilumine a todos, segundo a jornada de direito processual civil, com certeza bastante iluminada. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbell. Senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha, na pessoa de Vossa Excelência, quero saudar todas as autoridades presentes, especialmente os senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça aqui presentes, dando cumprimento ao consagrado princípio da razoável duração do discurso. Senhor presidente, eu cumprimento, portanto, e gostaria de cumprimentar todos aqui presentes, agradecer a presença de todos e dizer que é com muita alegria que damos início, então, a mais uma jornada de direito processual civil. Particularmente, quero cumprimentar Vossa Excelência, senhor presidente, que inaugura a sua gestão à frente do Conselho da Justiça Federal com este magnífico evento. Também cumprimento Sua Excelência, o eminente ministro Raul Araújo, queridíssimo amigo e professor também, coordenador geral deste evento, desde já o parabenizando pelo sucesso desta reunião de renomados especialistas e estudiosos do direito processual civil, coroando que está a sua gestão à frente do Centro de Estudos Judiciários, da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência Federal e da Corregedoria Geral da Justiça Federal. Gostaria também de cumprimentar e parabenizar os senhores ministros coordenadores das comissões de trabalho, Nancy Andrigues, Isabel Galotti, Sérgio Cuquina, Humberto Martins e Ribeiro Dantas, que aceitaram desde a primeira edição desta jornada o desafio de presidir as comissões preliminares de cada grupo, elevando o debate e as propostas de enunciados que aqui serão estudadas e votadas, trazendo a voz do Superior Tribunal de Justiça, o tribunal encarregado de interpretar a legislação infraconstitucional, especialmente o Código de Processo Civil. Agradeço também a toda a equipe de trabalho do SESI, os professores coordenadores das comissões de trabalho, bem como aos magistrados federais já nominados aqui, que nos auxiliarão hoje e que engrandecem com suas presenças. Também incluo no rol desses senhoras e senhores professores, o professor Fabiano Tessolin, secretário executivo deste evento, e agradeço a presença do IBDP na pessoa de seu presidente, o professor Paulo Locon. Como todos sabem, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2016, diversas expectativas e dúvidas foram lançadas sobre os contornos que esta alteração legislativa passou a impor. E, neste contexto de mudança, é importante a realização de eventos como as jornadas, que nos proporcionam a reunião dos mais renomados juristas e estudiosos sobre um ramo em particular do direito, criando-se uma atmosfera altamente propícia para debates qualificados, estruturados e orientados. Tivemos meses intensos de trabalho para selecionar, dentre os 785 propostas de enunciados recebidas, aquelas que traduzem as melhores incertezas teóricas e práticas que ainda restam a respeito da legislação processual civil, e aquelas que mais podem contribuir para pacificar os entendimentos divergentes da comunidade jurídica brasileira sobre a interpretação do novo CPC. Acredito que, a exemplo do ocorrido na edição do ano passado, teremos 2 dias muito produtivos de imersão em estudos e trocas de experiência. Espero também que todos aproveitem esta oportunidade e que consigamos aprovar enunciados pertinentes e bem estruturados. Muito boa sorte a todos e agradeço a reiterada confiança depositada em mim para coordenar cientificamente este evento, de Sua Excelência, o eminente ministro Raul Araújo. Muito obrigado. Neste momento, desfaz-se a mesa de abertura para darmos sequência aos trabalhos das comissões. Os membros da Comissão de Trabalho de Recursos e Precedentes Judiciais devem permanecer no auditório. Os membros das comissões de trabalho, parte geral,
e execução e cumprimento de sentença devem se dirigir às salas de aula localizadas no térreo. Os membros das comissões de trabalho, processo de conhecimento e tutela provisória e procedimentos especiais devem se dirigir às salas localizadas no subsolo. Os trabalhos da plenária serão iniciados às 9 horas do dia de amanhã. A todos, um bom trabalho e um bom dia.